Quando nós tivemos a nossa conferência agora lá, eu tive o privilégio de ter uma participação, e Deus me deu uma palavra sobre as 10 marcas de uma igreja irresistível. Eu vou separar uma delas hoje, para a gente conversar sobre ela. O que é uma coisa irresistível? O que é uma coisa irresistível? Se você pudesse definir uma coisa que é irresistível, como é que você definiria isso? Aquilo que te atrai. Irresistível é algo que te atrai, é algo que te cativa, é algo que você não consegue fugir, não é? É aquele merengue de morango delicioso que eu amo de paixão, e alguém me oferece assim, aquilo, ele faz assim comigo, me puxa, né? Irresistível. Quando eu penso em algo irresistível, eu penso num imã puxando você, atraindo você. É uma igreja que te atrai, te cativa. Então a igreja de Jesus, ela nasceu para ser assim. Por isso que em Atos 2,47 diz assim, que cada dia o Senhor acrescentava à igreja irresistível lá de Atos dos Apóstolos, cada dia Ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque aquele povo caiu na graça do povo, e por causa disso o Senhor acrescentava cada dia. Então aquela igreja, esta igreja irresistível, esta igreja que atrai as pessoas, que cativa as pessoas, ela é uma igreja que já existiu, ela é um modelo original. Irresistível é aquilo que é atraente também. Então Deus colocou em nós, como igreja, esse código genético. O cristão por si só, o cristão naturalmente, ele tem dentro de si um espírito de conquista, ele tem um desejo de conquistar. O cristão nunca é acomodado, o verdadeiro cristão ele nunca é acomodado. Ele está sempre em busca, ele está sempre disposto, e porque está disposto, ele se faz disponível para cumprir a missão. Esse é o nosso código genético. Por isso que Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a natureza da igreja é isto. A igreja, ela nasceu para ser irresistível, para ser atraente, para ser conquistadora. Por isso que o pastor Carlos Roberto, quando abriu a conferência nossa lá, aqueles que viram pela internet, que foi aberto naquele dia, né, e vocês estavam aqui, ele falou sobre o termo eclesia, que é um grupo de pessoas treinadas e capacitadas para ir e invadir e conquistar. Então a igreja, ela nasce com esta natureza. Isto é ser igreja. Qualquer outra coisa fora disso está desviando do foco. E igreja não é o prédio, igreja somos nós. Então o G100 que tem o DNA desta igreja, ele é um G100 assim também. As pessoas não veem a hora de chegar aquele dia. Não é aquela coisa chata, monótona, que o cara, tem G100 hoje, que canseira. Não, ele se sente atraído por aquilo. Ele não vê a hora de chegar o dia do encontro. Deus criou a igreja para ser assim. A comunidade da Graça Itaquera está dentro de vocês este código genético. Está dentro, não está fora. Está dentro de nós. Como lembrou o Paulo Mazzoni, falando sobre 2 Pedro 1,3, né? Visto como pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo a respeito da vida e da piedade. Quer dizer, tudo está dentro de nós. Então, somos nós que às vezes, não sabendo que temos tudo dentro de nós, a gente fica procurando fora. Mas está tudo dentro de nós.
Então é sobre isso que eu quero introduzir com você hoje, mostrando para você que tudo está dentro de você. Esta igreja irresistível, essa igreja atraente, é o DNA desta igreja aqui. Se ela não está no seu potencial máximo, é outra coisa, mas está aqui dentro. Toda a capacitação está aqui. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, e lembrando a você dessa expressão aqui, que essa igreja irresistível, uma das marcas dela é que ela alcança o próximo. Não é o próximo que a alcança, o próximo não resiste ao convite, ele não resiste à abordagem, porque essa igreja neotestamentária, essa igreja atraente, irresistível, ela cativa, então ela alcança. E lá naquela primeira sermão de Pedro, lá em Atos 2:41, diz que aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados ao todo 3.000 pessoas, quer dizer, esta eclesia foi. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessas 3 frases, e eu queria que você refletisse sobre elas, para que nós possamos conversar hoje à noite aqui. Vamos ler junto a segunda frase ali, por favor? A igreja é a única sociedade corporativa do mundo que existe para os que não são membros. Pense um pouquinho nessa frase. Quer ler de novo? A igreja, vamos lá ler de novo. A igreja é a única sociedade corporativa deste mundo que ela só existe para quem? O que essa frase quer dizer para você? Alguém pode dizê-la de uma outra forma aí? Ela foi criada não para simplesmente existir entre si, mas ela foi criada para os que estão de fora. E aqueles que estão de fora têm que olhar e têm que identificar isso. Isso aí. Alguém quer falar essa mesma frase com uma outra perspectiva? Explicá-la de uma outra maneira? Veja que usando o modelo cooperativa do mundo, eu tenho um negócio. Sozinho eu atinjo 10. Se eu me ligar à cooperativa, eu atinjo o Brasil. Isso aí. É a força da... Então a igreja é a única sociedade corporativa, quer dizer, que forma um corpo. Nós somos um corpo aqui, mas que nós existimos para quem? Para os outros. Porque normalmente quando uma sociedade se funde, uma corporativa ou uma corporação se faz, ela faz para si. Não vamos estabelecer esse negócio para nós ganharmos dinheiro e tal. Não. A igreja não. É a única sociedade corporativa que fala de um corpo, de uma corporação corporativa, que existe para quê? Para quem está lá fora. Este é o sentido da igreja. A outra frase do Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, vamos ler juntos ali? A igreja só é igreja quando é para os de fora. A comunidade da graça de Itaquera, ela existe como, ela estabeleceu aqui, lá atrás, há 15 anos atrás, pastor Carlos Roberto e o grupo lá enviou um grupo de células para cá. Para quê? Para plantar uma igreja para atingir quem? Para atingir essa região aqui. Então, esta igreja, ela não existe para você, ela existe para os que estão lá fora. Então a igreja só é igreja quando ela serve, ela está pensando naqueles que estão lá fora. E o Oswald Smith, que é um cara que viveu muito nesta área de missões, ele disse esta frase que eu achei ela fantástica: o melhor remédio para a igreja enferma é colocá-la numa dieta missionária. Esse é o melhor remédio. Se o teu G100 lá, trazendo para o nosso contexto agora de comunidade agrária, se o teu G100 está capengando, põe ele para pensar nos de fora que ele vai sarar. Você veja como a gente às vezes faz ao contrário.
Não, nós precisamos cuidar uns dos outros aqui, nós temos que cuidar, nós temos que melhorar, não está tudo bom ainda, nós temos que melhorar, e você vai se fechando. Quando a cura, a dieta melhor, neste caso, é você pensar no que estão fora, é você envolver a igreja. Quando eu falo igreja aqui, você que é líder de célula, pense na sua célula, é disso que eu estou falando. Ela só vai ser saudável na medida em que ela pensar no de fora. Abra comigo um texto que tem me chamado muita atenção esses dias, é Gênesis capítulo 11. Eu queria introduzir com isso aqui, para depois nós fazermos um exercício com base nas estratégias de Jesus. Eu vou abrindo aqui no meu... Eu quero pegar uma versão diferente que está aqui. Gênesis 11. Vamos ler do verso 1 em diante. Gênesis 11, 1. O registro da palavra diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Pergunto a você: qual o propósito dessa construção aqui? Juntar. O que eles queriam com esse juntar, Edson? Ficar o quê? Famosos. Esta obra iria glorificar a quem? Eles mesmos. Eles estavam construindo algo para Deus ou para si? Para si mesmos. Então preste atenção nessa expressão. E a continuação do versículo diz assim: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. E o que mais? Não seremos espalhados pela terra. O que eles eles desejavam? Qual era o propósito deles? Levantar uma torre, Reginaldo, verticalizada, mais alta possível. Esta torre, este empreendimento, esta grande obra iria glorificar a eles mesmos, ia deixar o nome deles famosos. E o que eles queriam evitar? Ser espalhados. Então, meus irmãos, este é o projeto do homem. Preste bem atenção, Deus tem me chamado muita atenção nesses dias. É a primeira vez que estou pregando essa palavra, estou meditando nela faz um tempinho já. Eu já joguei essa semente lá na Vila Mariana, a turma ficou tudo alvoroçada. Não falei em lugar nenhum, estou fazendo um test drive com você aqui, para ver se é heresia ou o Lovico depois corrige. Mas presta atenção,
a obra do homem, a visão do homem e a visão de Deus. O paradigma do homem e o paradigma de Deus. A obra do homem e a obra de Deus. A obra do homem, a visão do homem, o paradigma do homem, o modelo mental do homem é construir algo para si mesmo, a fim de que o seu nome seja glorificado e ele não seja espalhado. Esse é o paradigma humano. Queremos ser famosos, queremos ser grandes e queremos ter segurança. Isto é humano, não é divino. Não é divino. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ler esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Mensagem. Diz assim no versículo 4: disseram também: vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra. Versículo 5: o Senhor desceu para ver a cidade. Deus começou a ver um movimento lá, ele desceu para ver. E a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, eles falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Foi por isso que ela foi chamada de Babel, confusão. Babilônia, Babilônia nasceu de Babel. Com isso, meu amigo Ludovico, todas as vezes que nós quisermos erigir alguma coisa para o nosso nome ficar famoso e a chamar a atenção de todos, Deus vai intervir nisto e vai trazer confusão entre nós, trazendo para a sua realidade, trazendo para a minha realidade. Quando você está lá na sua célula, ela começa a crescer. Deus quer que você derrube a casa, derrube a sala da casa. É assim que você faz? Vamos abrir mais aqui. Não. Deus não quer que você concentre. Deus quer que você espalhe. Deus quer que nós nos espalhemos. Se nós não espalhamos por bem, voluntariamente, amorosamente, estrategicamente, obediente, de forma obediente, Ele vai fazer de uma outra maneira. Mas que Ele vai espalhar, Ele vai. O problema de Babel foi corrigido em Gênesis 12. Vamos ver Gênesis 12 agora. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É Deus espalhando, porque Deus, o negócio é longo aqui, não dá para eu falar, mas você vai ler, eu queria que você lesse depois, porque Deus chamou Terá, que era o pai de Abraão, e disse assim: olha, vai para Canaã. Ele saiu para Canaã e parou em Harã. Ele não chegou lá, porque o homem gosta de parar. Deus quer avançar, Deus quer conquistar. Deus criou a igreja com a natureza de conquistar. É a Bíblia falada? Tem um pregador concorrendo aqui. Uma pregadora. Olha só o projeto de Deus. Abraão parou ali.
Deus falou assim: Abraão, teu pai morreu, filho, agora vai, segue o teu caminho, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo. Olha o projeto de Deus de se espalhar, olha o projeto de Deus de conquistar. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Deixa que Deus faz, obedeça a Deus que Ele vai fazer. Não queira você fazer o seu nome famoso, deixa que Deus cuida disso. Obedeça a Ele e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A igreja que não faz missão não é igreja em sua essência. Essa igreja irresistível que eu citei de Atos, na verdade ela começou lá em Gênesis 12. Abraão não foi chamado por Deus por ser uma pessoa privilegiada, não, ele era bom, ele era rico, ele era famoso, não, Abraão foi chamado por Deus para cumprir uma missão. Gênesis 12 é a resposta de Deus para o problema criado pelo homem em Babel. Deus vem e agora vai espalhando. Os homens se tornaram confusos em Babel ao tentar construir algo para o seu bem-estar e sua segurança. Portanto, toda igreja que começa a viver para si mesma, todo G100 que começa a viver para si mesmo, que se deixa afundar numa série de atividades e programações a serviço dos crentes, comete o mesmo equívoco do povo de Israel, que acharam que eles eram exclusivos. Até hoje tem uns que acham. A verdadeira igreja focaliza todas as suas forças em alcançá-los de fora, aqueles que estão longe da casa do Pai. Os de dentro da igreja, que somos nós aqui, fomos comissionados, chamados para alcançá-los de fora. Você já notou o seguinte? Quem cresce nas igrejas? Você já reparou que as pessoas que mais crescem nas igrejas são aqueles que pensam nos outros, que vivem para os outros, que estão cumprindo a missão? Os mais dodóis da igreja são aqueles que pensam em si mesmos. Já reparou isso? Os que mais ficam no mimimi são aqueles que estão pensando em si, para rimar. Você já reparou que os que mais dão trabalho nas suas células são aqueles que não trabalham? Já reparou não? Estava falando para o Ludovico agora que eu estabeleci uma regra na Vila Mariana: quem trabalha não dá trabalho. As pessoas que mais dão trabalho para nós são aquelas que não estão com as mangas arregaçadas e com a mão no arado. Quem está envolvido na missão, meu amigo, ele não vê problema, ele não vê defeito. Ele não vê defeito na igreja, ele não vê defeito do pastor, não vê defeito em nada. Ele está tão envolvido na missão, tão focado, que ele não vê defeito em nada. Mas o cara que não trabalha, que não atua, que não está cumprindo a missão, que está pensando em si mesmo, ele vem aqui domingo após domingo, ele acha um defeito aqui. É o prédio, o ar-condicionado, é a faixa, essa faixa não está bem colocada, tem uma simetria dela, não está perfeita, ela está um pouquinho deslocada para cá. É uma doideira. Nós somos chamados, meus irmãos, para alcançar os de fora. Quando a igreja não se submete à comissão dada por Cristo, ela perde a própria razão de ser na história. Por isso que Oswald Smith dizia: o melhor remédio para uma igreja ou um G100 que está doente é você colocá-lo para alcançar os outros, é você fazer inserções evangelísticas no bairro, é você pensar nos outros. Como quem trabalha não dá trabalho, agora eu vou dar trabalho para você. Lucas capítulo 10. Feito esse pano de fundo, você achou que estava acabando já, você falou: não, vou embora cedo hoje. Não, agora que vai começar. Quem trabalha não dá trabalho, então vamos lá trabalhar. Eu queria te dar um trabalhinho para você fazer. Lucas capítulo 10.
versículo 1. Eu queria que você lesse individualmente. Você vai ler do 10, do 1. Do 1 ao 12, bem curtinho. Lucas 10, de 1 ao 12. Mas aqui, presta atenção que eu vou te dar uma lição aqui, uma lição de casa para você fazer aqui. E depois nós vamos discutir isso aqui. O que eu coloquei para você é o princípio, é o projeto de Deus. Nós saímos de Gênesis, nós somos lá para Cristo agora. Jesus, para contextualizar você, ele tinha começado o seu ministério. Nesta época que a igreja dele já tinha 70. Ele tinha ganho os 12, esses 12 se multiplicaram, já tinha 70. Ele tinha uma igrejinha pequena, menor que Itaquera. Ele chamou todos os membros da sua igreja. Ele chamou todos os membros da sua igreja. Jesus chamou todos os membros da sua igreja e deu a eles uma missão. Porque a missão não é só para os líderes, a missão é para os membros do corpo. A gente se equivoca e a gente perde muito a força de trabalho, a força de conquistar, a força de ir, quando a gente centraliza no clero. Nós somos loucos para montar de novo dentro das nossas igrejas o clero e os leigos, o clero e os leigos, a liderança e o povo. Jesus não fez isso. Ele chamou a sua igreja, a sua pequena comunidade, iniciando lá em Jerusalém, com 70 membros. Ele chamou os 70 e deu para eles uma missão. Agora eu queria que você lesse, com o princípio de conquistar, com o princípio de ir, com o princípio de alcançar. Eu queria que você lesse do 1 ao 12, identificasse as estratégias que Jesus deu para a sua igreja. O que é a estratégia? É o como alcançar. Não se preocupe com outra coisa, tem outras coisas no texto, mas se preocupe na maneira, na estratégia. Estratégia, Jesus está dizendo assim, vocês vão agora para uma missão. Como vocês vão executar a missão? Vocês vão executar assim, 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 assim. Eu queria que você focalizasse na estratégia, no formato que Jesus deu para que esses discípulos, esses membros da sua igreja, cumprissem a missão. Você vai precisar de um papelinho aí, ou abrir o bloco de notas do seu celular para anotar, porque depois eu quero chamar alguns de vocês aqui para falar para nós todos qual é a estratégia. E eu vou sortear, eu vou chamar assim aleatório. Então, todo mundo trabalhando, não quero ninguém olhando para mim não. Vamos lá, Lucas 10, de 1 a 12, você vai identificar aí as estratégias de Jesus. Não se preocupe com o princípio já foi dado. Pense só na estratégia, no como é que ele falou, vocês vão conquistar a cidade, para você conquistar a cidade você faz assim. Ele deu a eles a estratégia. Primeira estratégia, primeira coisa que tem que fazer, obedecer. Põe lá para mim a palavra, lá, abre lá, abre um slide novo lá, põe obedecer. Obedecer. E os enviou de 2 em 2 adiante dele todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Se eles não tivessem obedecido, a missão tinha falhado na largada. Então não se cumpre a missão, não se alcança propósitos sem obedecer. E Jesus mandou a gente ir. Um dia desses nós fizemos uma estratégia de encontro de amigos nas células, que a gente fazia muito dentro do prédio, da comunidade, e eu resolvi jogar para a célula. E aí, eu comecei a ver a dificuldade das pessoas no formato, então eles começaram a criar uns obstáculos bobos. Mas como é que eu faço aqui, como é que eu faço ali? Eu falei, gente, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, numa reunião de líderes lá. Tudo que Jesus mandou você fazer, você faça. Nenhum pastor é louco de impedir que as ovelhas façam o que Jesus mandou fazer, porque ele é o sumo pastor.
Você vai fazer a pé, de carro, em pé, deitado, não importa. Isso não importa. Você tem que obedecer. Então, Jesus falou, olha, designou ainda outros 70 e mandou-os. Então, a primeira coisa para nós cumprirmos a missão e termos uma estratégia, a primeira coisa, o primeiro ingrediente da estratégia é a obediência. O segundo deles, está aqui na minha listinha, aqui dentro da minha Bíblia. Segundo deles, é abençoar. Abençoar. Ele disse assim: abençoe a casa e a família que vos receberem. Quando entrarem numa casa, diga primeiro: paz seja nesta casa. Quando você for entrar no estabelecimento, não precisa ser só casa, residência. Entrou na farmácia aqui, faça o teste. Quando você entrar no estabelecimento, numa casa, chegue lá e fale com convicção. Não fale como um mantra, fale com convicção: paz seja neste lugar. Faz o teste, você vai ver a expressão das pessoas. Eu já fiz isso muitas vezes, e nenhuma delas eu não tive um retorno. Já ouvi gente falar assim: era tudo que eu estava precisando ouvir hoje. A pessoa estava tão tumultuada, mas tem que falar com convicção. Não pode falar assim: passa na casa. Não, a pessoa nem entende. Olá, bom dia, tudo bem? Paz seja nesta casa. Faz isso. Então, a primeira coisa que Jesus falou, Ele falou assim: não vai pregando, obedeçam indo. E a primeira coisa que vocês devem fazer ao ir é abençoar. Dizei à casa que vou receber: paz seja nesta casa. Terceiro ingrediente aí: estabeleça relacionamentos. Relacionar, obedecer, abençoar, relacionar. É o texto que ele diz assim, que alguém disse aí, né? Foco. Não fiquem naquela casa e comam e bebam do que derem a você. Quer dizer, não tenha pressa. Esse negócio desse evangelismo rápido, Jesus ama você, blá, 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 isso não surte efeito nenhum. Chegue na casa da pessoa, estabeleça um relacionamento com ela, comece a conversar com ela. Ela vai servir uma água para você, sente, toma aquela água. Ela vai servir um cafezinho para você, tome aquele café. Enquanto isso você vai conversando, vai se relacionando. Nesta hora do relacionamento, da conversa, você vai descobrindo necessidades das pessoas. Essa é a estratégia que foi formatada para os nossos encontros de paz. É a estratégia de Jesus. Não tem outra estratégia, é essa aí. Porque no momento que você começa a se relacionar com a pessoa, você vai sabendo a necessidade. Você vai descobrir que o marido dela está desempregado. Você vai descobrir que o filho pode ter um filho doente. Uma necessidade vai surgir. Então, obedeça, abençoe aquela casa e tenha comunhão, se relacione. Na hora que a necessidade surgir, é o quarto, na minha lista aqui, é o quarto passo da estratégia. É a hora de você provocar milagre. Orai pelos enfermos que nela houver. Está ali, ora no ato, não ora depois. Eu vou levar o seu nome lá para o pastor Ludovico orar na nossa comunidade, que ele tem uma oração forte, ele tem um acesso especial, banda larga com Deus, ele tem uma senha VIP. Não, ele não tem nada disso. Você também tem o mesmo acesso que ele tem. Está ali, a necessidade provoca o milagre. Muitas vezes, eu estava falando esses dias no curso Maturidade, falando sobre dons essa semana. O dom só se manifesta de acordo com a necessidade. Quer ver os dons se manifestarem? Os dons, os milagres, vai onde tem necessidade. Lá ele se manifesta. Onde não tem necessidade, não se manifesta. Então quando você vai lá, aí a pessoa, você fica sabendo que tem uma necessidade, você vai lá, você impõe as mãos sobre aquela pessoa, você ora na hora. Não precisa orar depois, ir no monte, ora na hora. Provoca o milagre na hora, para a pessoa sentir o poder de Deus na hora. Porque, meus irmãos, está tudo dentro de você. Deus já te deu tudo.
Os dons estão aí dentro, o Espírito Santo está aí dentro, e você precisa exercitar isto. E na medida que você flui nisto, você sai de lá energizado, você sai de lá feliz, você sai de lá abençoado. Então, a quarta estratégia. E a quinta é você pregar. Aí Jesus diz lá no verso deixa eu pegar ele aqui exatamente, né? Verso 9: cura os enfermos que nela houver, e aí dizei: é chegado até vós o reino dos céus. Então, a pregação é o último passo da estratégia. Vai sempre de 2 em 2, porque sempre quando você está ali, né? Obedeça indo de 2 em 2. Quando você está ali, enquanto um está falando, o outro está apoiando você, está orando, está discernindo. Às vezes você não percebe uma coisa, o outro percebe, aí o outro interfere, fala um negócio. Então é de 2 em 2. Isso traz segurança. Indo de 2 em 2, abençoe a casa que abrir para vocês. Relacione-se com eles. No relacionamento você vai descobrir necessidade. Havendo necessidade, já se propõe a ser canal na hora. Não é depois, é na hora. Ore na hora. Tem coisas que não vai resolver na hora, um emprego e tal, mas provoque o milagre na hora. Deixa ali um sinal do poder de Deus. Isso vai trazer segurança para a pessoa, e ela vai abrir o seu coração, e você vai dar a Deus a oportunidade de ele agir naquela situação ali, e ela vai ficar impactada com aquela situação, com aquela oração, com aquele desejo seu de abençoá-la. E aí então, quando você fizer isso, ela está com o coração aberto para receber a palavra. Aí você pode pregar. Aí ela vai receber qualquer coisa que você falar. Por isso que às vezes as pessoas embarcam em falsas religiões, porque as pessoas usam essa estratégia. Os espíritas usam essa estratégia, vários outros usam essa estratégia. Os testemunhos de Jeová, porque é uma receita de bolo que dá certo. Às vezes é inclinado até para o mal, mas Deus pode fazer isso e levar você a uma coisa tremenda, a uma experiência tremenda. Agora eu quero mostrar para você, para encerrar aqui nossa conversa hoje, os resultados disso. Vamos ver se funciona a estratégia? Veja agora o verso 17. Verso 17. Eles foram, Jesus deu estratégias para eles, eles saíram ali, fizeram do jeitinho que Jesus falou. Então agora é o momento da prestação de contas deles. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então a primeira coisa que eu percebo aqui nesse retorno deles, e daqueles que cumprem a missão: quem cumpre a missão encontra realização. As pessoas mais realizadas das igrejas, as pessoas mais realizadas de Itaquera, as pessoas que serão mais realizadas aqui em Itaquera, são aqueles que se propuserem a cumprir a missão. Eles voltaram possuídos de alegria. Sabe o que é estar possuído de alegria? O cara está irradiante, estava saltitante, contagiante. Por quê? Porque eles cumpriram a missão. E no momento que eles deram o passo para cumprir a missão, o poder de Deus se manifestou. Olha o relatório deles aqui. Versículo 17. Eles dizem na parte B: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando é que eles provaram dessa autoridade? Sentado na cadeira ou na grama lá, ou quando foram? Você vai provar da autoridade do poder de Deus quando você for. Enquanto você estiver no conforto aqui, não precisa. Mas quando você for, você vai provar. E Jesus disse: eu já dei. Mas eles perceberam que Jesus deu quando eles foram. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí ele dá uma baixada na bola da turma, que eles estavam lá voando, né? Aí ele dá uma segurada no negócio. Não vos alegreis, porque os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A alegria dos caras era tão grande, que ele teve que puxar eles um pouquinho para baixo, assim. Dá uma equalizada neles, né? Agora veja só isso que interessante, esse versículo 21.
naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, porque Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, assim porque te aprouve, ó Pai celestial. Tudo que o Pai me deu, tudo que foi me entregue para o meu Pai, né? Tudo me foi entregue para o meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os seus discípulos, disse, em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Levantou-se um certo doutor da lei, blá, 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 blá. Então mudou o assunto aqui, mas eu quero parar aqui para você e encerrar dizendo o seguinte: quando você se propõe a cumprir a missão, duas coisas vão acontecer. Você vai se sentir realizado, e a segunda coisa, você vai trazer realização no coração do Pai. Olha que interessante isso. Jesus foi contagiado pelo relatório deles. Na mesma hora ele exultou no Espírito. Ele deve ter levantado a mão para o céu e falou: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ele ficou contagiado. Então duas coisas acontecem quando nós cumprimos a missão: nós nos sentimos realizados, experimentamos o poder de Deus, a graça de Deus, e nós trazemos realização, alegria no coração do Pai. Por isso, meus irmãos, aqui está um segredo que eu quero encerrar dizendo para você. É por isso que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas a você. Porque quando você busca o reino de Deus, os valores de Deus, valoriza o que Deus valoriza, isto agrada ao coração do Pai. E quando o coração do Pai, que é rico em todas as coisas, que tem abundância de tudo, está alegre, Ele abençoa. Nosso Pai Celestial já é abençoador por natureza. Imagine quando Ele encontra filhos obedientes que obedecem a Ele no cumprimento da missão. Que o Senhor dê a você esse coração obediente, porque você já tem tudo o que Deus te deu, você já sabe muitas coisas, e Deus te comissionou para você ir e fazer discípulos. E na medida que você fizer isto, você vai se sentir a pessoa mais realizada desta igreja, desta cidade, e vai realizar o coração do Pai. E quando você realizar o coração do Pai, tudo que você pedir, Ele vai te conceder. Não vai haver falta de nada para você, provisão nenhuma, porque Ele disse para os discípulos no meio da caminhada, alguém lembrou: olha, não se preocupe, por quê? Ele é o provedor. Então quando você busca realizar aquilo que está no coração do Pai, Ele abençoa você, Ele se sente alegre, se sente abençoado. Ele fala: não tem limites, eu vou abençoar, eu vou suprir. Você não precisa nem se preocupar com o alforje, não levar nada, Ele vai suprir você. Amém? Vamos ficar em pé?